Mas Deus está ao teu lado, dizendo: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso é que é um Deus lindo, irmão. Então, quando a gente vê alguém chegar na casa do Senhor, aleluia, e está ali no seu cantinho dando glória e alegre, porque muitas vezes, irmão, a gente toma os alegres por fora, mas o interior está arrebentado. Mas é Deus que faz essas coisas, porque Ele é quem nos mantém de pé. Ele é quem conhece a tua trajetória e a tua história. E não importa o que diga ao teu respeito. Sabe o que é que importa? O que Deus pensa de você. A Bíblia diz, né? Eu sei bem o pensamento que eu sei de vós, olha. Pensamento de bem e não de mal. Então, se Jesus pensa bem de você, aleluia, vá em frente. Aleluia, porque Deus, Ele é fiel. Mas eu vou deixar aqui, em ligeiros tempos, uma reflexão, aleluia, aqui no livro de Lucas 7 a partir do 11, que vai dizer a palavra do Senhor, porque Ele já tem falado, irmãos, comigo e contigo neste lugar. Desde a manhã que estamos aqui, Deus está falando. Fala com os que estão aqui, fala com os que estão do outro lado, se alimentando. Vimos muitos agradecimentos, irmãos, através deste ciclo de oração, que tem alcançado vidas, feito milagres. Quem faz o milagre é Deus. Quem alcança as vidas é Deus. Através de quê? Através da rede social, através da palavra dele, que é usada neste púlpito, neste lugar, através dos servos, através das servas, através do louvor. Porque Deus, Ele fala de várias formas. Deus, Ele é lindo e Ele é fiel, e tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Ele é detalhista em cuidar da minha história e da tua história. Que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Lucas 7, a partir do 11, que diz assim: no dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Muitos dos seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Louvado, engrandecido é o nome do Todo-Poderoso, que é fiel. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que estava levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade ia com eles. Somente até aqui. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vimos que não é fácil, nunca foi fácil, nem vai ser fácil. Mas essas situações, elas vêm, né? É cotidiano, é todos os dias, né? Acontece. A Bíblia nos deixa aqui relatando esta mulher, né? Quando Jesus seguia junto e ele ia a uma cidade chamada Naim, e ali os discípulos e uma grande multidão. Sabemos que a multidão acompanhava Jesus. Eu acredito assim, porque ali naquele meio tinha alguém que observava, e observava o que Jesus fazia. Uns observavam e maravilhavam, e outros iam criticar. É diferente. Lá calabadava só, já quero abrir um parente. É diferente, presbítero Jamerson. Muitos olham e olham com compaixão e se alegram com os milagres que Deus fazia. Mas no meio também tinha o quê? Tinha os fariseus. Que iam o quê? Criticar Jesus. E o que eu quero dizer, presbítero Washington? Que muitas vezes é assim na nossa história, na nossa vida. Se o próprio Jesus foi criticado, as críticas faz parte do chamado, irmão Jamerson. Às vezes não queremos aceitar, não é assim? Olha, disse, falou, não é assim? Mas as críticas faz parte da chamada. E quando se tem uma chamada, vai ter crítica, vai ter aceito e não aceito, vai ter perseguição, vai ter levante, vai ter adversidade. Mas faz parte do chamado. É um preparamento de Deus para a minha vida e a tua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus, por ser Jesus, precisava passar por isso? Não. Mas ele passou. E eu estou melhor do que você? Você é melhor do que Jesus? Não. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E quando a gente vê aqui que iam os seus discípulos e uma grande multidão, mas o 12 vai dizer: e quando ele chegava perto da porta da cidade, estava levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão estava com ele. Ia uma grande multidão
com o velório e uma grande multidão ia chegando com Jesus. Aí o que eu quero dizer, a multidão que ia levando para enterrar seu único filho junto com aquela viúva, ia na expectativa de que acabou. Eita, coisa linda, não é assim? Acabou, tem mais jeito. A expectativa de quem vai enterrar é dizer, foi até ali, né? Acabou. A gente vai chegar, sepultar, a gente vai voltar para casa e vai deixar lá. Aleluia, ali acabou tudo. Foi aqui neste versículo, quando a palavra vai dizer que era um filho único da viúva. E aquela multidão ia, uma multidão de choro, uma multidão de lamento, uma multidão ali se compadecendo com aquela mulher, que era o seu único filho. Mas não sabia que a outra multidão que ia chegando com quem andava a vida, com quem estava com vida, ia mudar a situação e mudar o quadro. Eu sempre gosto de pregar, irmão, que Deus é especialista em mudar quadro e mudar história. Aonde alguém acha que não tem mais jeito, Ele chega dando jeito. Você não entendeu. Aonde a calabachuri me decamandava sé. Eu creio que muitos aqui já passaram por situações de achar que acabou tudo, não tem mais jeito. Aí Deus olha de cima, olha do alto e para alguém e para você está achando dessa forma. Mas para mim tem jeito, para mim tem solução. Lá é decamandava sobre. Aí quando a gente vê aqui, neste velório, a multidão indo enterrar, aleluia, este único filho desta mulher. Mas também ia chegando uma grande multidão com Jesus, que ia ter de encontro a este funeral, para mudar a história, para mudar a situação, porque Ele é especialista a chegar numa situação e mudar ela. Você não entendeu? Deus, é palavra, é a palavra de Deus, ela tem direção, ela tem efeito, pode ser através de uma criança. E não se preocupe se Deus te usa ou está aqui dando uma palavra a você e alguém está desacreditando. Aquele que crê recebe, aquele que toma posse, ele recebe a vitória, irmão, porque a palavra é dele. Aleluia. Ele é especialista a chegar dentro de uma situação, porque a Bíblia está escrita, não é assim? Que Ele chegou em várias situações. Se a gente for ler a Bíblia, e a gente vai ver vários e vários capítulos e várias histórias que foi verídica, que foi real, irmão, para o dia de hoje, para aumentar a minha e a tua fé. E quando a gente vê aqui que quando aquela grande multidão vai ali sem expectativa nenhuma e vai levando aquele único filho da viúva para enterrar, a sua esperança acabou e Jesus vem se aproximando com outra multidão. Aleluia. Porque quando Ele chega a situação é mudada. Quando Ele chega o quadro é mudado. Eu creio assim pela sua palavra. Porque a palavra dEle não muda. A palavra dEle não cai por terra. A palavra dEle tem endereço. Ele sabe quem estará precisando. Porque se Ele muda o cativeiro, se Ele muda o tempo, Ele muda as horas, Ele estabelece rei, aleluia, para dar vitória. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele está presente neste lugar. Aleluia. Glória, a palavra é dEle. Somos apenas um canal que transmitimos a sua palavra. Mas a palavra ela tem feito. A palavra ela atravessa. Aleluia. Ela vai definir a intenção do pensamento e do coração, irmão. É como espada. Ela vai direto àquele que está precisando. Aquele que está necessitando. Porque nós estamos aqui, mas não sabemos a necessidade de quem está do outro lado. De quem está aqui dentro do templo. Mas o nosso Deus quer ver todas as coisas. Que conhece todas as coisas, Ele sabe a necessidade do seu povo, Ele sabe o que precisamos da sua parte, e Ele tem tudo o que eu e você precisa. Quando a gente vê que Jesus vai se aproximando, e é uma grande multidão, eu vejo aqui duas multidões, uma chegando com Jesus, e outra indo enterrar aquele único filho daquela mulher. E Jesus se aproxima, e a palavra do Senhor vai dizer aqui, ao 13 vai dizer, e vendo o Senhor, porque o Senhor estava vendo a situação. Alguém pode estar olhando, Andresa, a aparência humana. Alguém olha a aparência por fora, mas o nosso Deus, Ele vai mais profundo. Ele vê o interior, Ele vê os pensamentos, Ele sonda. A palavra dele, ainda que haja uma palavra na minha, na tua boca, Ele sabe todas as coisas. Ainda que eu penso e nem saio na boca, Ele já sabe, porque Ele conhece. E a palavra dele vai dizer aqui, e vendo o Senhor,
moveu-se de íntima compaixão, aleluia, por ela e disse: não chore. Aí eu parei aqui e fiquei a meditar. Jesus olhou para aquela mulher, sentiu a dor dela, viu que ela estava passando, e qual foi o consolo que ele disse? Não chore. Eita, meu Deus da cama. Porque quando ele diz não chore, irmão James, é porque ele está chegando com a solução. Quando ele disse aquieta, irmã Valdirene, é porque ele está agindo. Dei calabadacai. Quando ele diz não chore, é porque o teu choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando ele diz não chore, é porque a solução eu vou fazer, eu vou desfazer. Eu cheguei com a solução. E alguém naquela multidão pode até ter dito assim, que este homem não diz a palavra, mas eu posso imaginar. Esse Jesus chega aqui com essa multidão, a viúva está em terra, seu único filho, chorando, e ele vem mandar ela se calar, porque quando Jesus manda se aquietar, é porque ele está agindo. Eita, você não entendeu. Quando Jesus manda você se aquietar, eita, você parar de chorar, é porque ele está agindo, ele está trabalhando, porque ele trabalha para aquele que nele espera. E quem espera no Senhor, irmã, eita, alcança a vitória. Você crê? Quem espera nele alcança a vitória. Quem espera nele, ele não decepciona. Alai da cama dava sobre. Agora espere, se aquiete, se acalme, confie. Dei calabadava sobre. Aleluia. Foi lido aqui de manhã. Aleluia. Quando diz assim, esperei, o salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Primeiro ele faz o que? Produz a paciência e a espera. Aí depois ele se inclina e ouve o meu e o teu clamor. A palavra é clara, irmão. Aleluia. Quando ele diz esperei com paciência, então ele diz: espere com paciência. Aleluia. E é fácil? Não. Porque nós somos seres humanos. Uns têm mais calmaria do que outros, não é assim, irmão? Tem mais paciência, é mais quietinho, mais sossegado. Outro já é Jesus, né? Está demorando. Jesus, eu quero. Não é assim? Mas ele disse: esperei. O salmista disse: esperei. Continue esperando. Com paciência. Ninguém, no Senhor. Aí depois o que? Quando vem a espera, vem a paciência. Porque a espera vai produzir o que? Uma paciência. Porque você querendo ou não, você vai ter que esperar. Não tem outro meio, não tem para onde correr, não tem para onde ir, tem que esperar. No Senhor, quando se ouve a paciência, aí ele diz: agora eu vou escutar o teu clamor e vou te responder. Mas primeiro ele prova a minha, a tua paciência. Para ver se a gente suporta, né? A estrutura, preparando nossa estrutura. Aleluia, para suportar, irmão. Aleluia. Essas colunas estão suportando um peso que eu e você jamais suportaria. E Deus sabe o que você suporta e o que você leva, não é assim, presbítero Austin? Ele só manda aquilo que o Senhor suporta. Eita, quando ele vê que não suporta, irmão, porque prova, não vem para matar crente, não. Aleluia, ele vem para te fortalecer, para mexer com a tua estrutura, para te estruturar, para te preparar para algo maior, para algo melhor. Se eu crer que esta calma, às vezes a situação é preparo para algo melhor e maior que Deus tem para a sua vida. Aí Deus prepara, aí bota na estrutura. E quando ele mexe com a estrutura é fácil. Ele começa a abalar a estrutura, mas ele é preparando, porque lá na frente só Deus sabe o que vai vir e o que vai ser enfrentado. Aí eu estou te preparando agora. Estou te preparando hoje, porque o amanhã, quem sabe sou eu. Não entendemos não, irmão, que sobrevém sobre nós não. No momento que vem nós não entendemos. Aleluia. Não entendemos. Mas depois Deus diz: você não entende agora, vai entender depois. Aleluia. Então o que você não está entendendo agora, você vai entender depois. O que Deus está fazendo na sua vida, trabalhando no seu interior e exterior. Porque coisas maiores. Ou você pensa que quando Deus diz assim: tem algo maior, melhor para a tua vida, eu vou fazer algo extraordinário. Ai, Satanás vai ficar quietinho? Não. Vai ficar paradinho? Não. Ele vai tentar de todas as formas mexer com a tua estrutura. Quando ele não vem com você, vai com os seus. Eita, Jesus. Eita, para te destabilizar.
Aí chega uma notícia, foi assim. Eu não sei de nada, mas Jesus sabe. Aí abala a tua estrutura. Aí mexe com você. Aí você fica ali desesperado. Aí você fica ali, Jesus chega aqui. E essa situação que eu vou fazer. Aí Jesus diz, se aquiete, eu estou chegando. Porque quando ele diz para essa viúva, não chore, porque ele tinha solução. Quando ele diz, se aquiete, é porque ele tem solução para esta causa. Você crê? Lá que a mandara vassou. Meu Deus. Quando ele diz, se aquiete, é porque algo ele vai fazer. Da forma que está, não vai ficar. Agora eu tenho que acreditar e crer. Aleluia. Porque da forma que está, não vai ficar. Aleluia. E aqui quando ele disse assim, não chore. Eu vejo ele dizendo, chegou a solução. O teu choro foi até hoje. Tu estava indo enterrar. Tu estava indo sepultar teu único filho. Aí aqui foi o quê? Aqui eu vejo o filho da viúva de Naim. Mas tem coisa na minha vida, na tua vida, que você já quer sepultar. Você já não acredita mais. Você já está desesperançado. Você algo que acha que não vai acontecer mais. Aí Deus diz nesta tarde, diz assim, se aquiete, não chore, se tranquilize. Vai acontecer. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele chega, Ele muda a história. Quando Ele chega, muda o quadro. Quando Ele chega, nada fica do mesmo jeito. Aleluia. Quando ele disse, não chore. Aleluia. E ele moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chore. E o 14 vai dizer, e aproximando-se, tocou-lhe o esquife. E os que levavam, aleluia, pararam. É de parar mesmo, irmão, que Deus faz, ou não? Algo tão tremendo como esse. Ficou escrito para nós crer. Ai, irmão, mas aconteceu na minha família e Deus não fez, porque foi a vontade dele, irmão. Devemos aceitar, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Ele faz como quer na nossa vida. Não é assim? Ninguém pede, ninguém quer. Mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E quando Ele disse aqui, né? E toda a multidão que ia ali levando, parou. Quem é que não pararia? Jesus dizendo, olha, não chore. Aí Jesus se aproxima, toca o esquife. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E disse, e aquela multidão parou. E disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aleluia. E eu creio ainda hoje assim, irmãos. Eu ainda creio, irmão Val, que Deus pode chegar a ressuscitar. Que Jesus, Ele deixou escrito na palavra. Vimos testemunhos reais que Ele fez e que Ele ainda faz e continua fazendo. Você sabe enquanto nós estamos orando e intercedendo, Deus está fazendo? Deus está agindo na vida de quem a gente nem conhece, irmãos. É tantas vidas sendo livres. É tantas vidas sendo Deus dando escape de morte, dando livramento. Este momento agora está na estrada e Deus está dando escape de vida. Acontece um acidente, Ele livra dentro do acidente. E você está aqui clamando. É tantas pessoas no hospital entrando na sala de cirurgia e achando que vai ser sua última respiração. E Deus traz o fôlego de volta. E da fé Ele chega aqui testemunhando, irmão, ressuscitando. Tem pessoas que Deus ressuscitou. Ele mudou, não. Agora nós mudamos. A nossa fé muitas vezes está tão pequenininha. Mas Ele diz também pela sua palavra, se tiver a fé tomando um grão de mostarda, dirá aquele monte e passará de um lado para o outro. Então, por pequenininha que seja a sua fé, continue com ela. Guarde a sua fé em Deus. Aleluia. Porque vem mesmo desânimo. E a gente fica muitas vezes imaginando, será que isso vai acontecer? Será que vai acontecer? E fica com aquela ansiedade. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Porque aqui é a palavra dele, quando ele disse para aquela mulher que não chorasse mais, e aproximou-se e tocou-se no esquife, e aquela multidão começou a parar e ficar ali abismado com o que Jesus estará a fazer. Porque Ele chegou para mudar a situação. Onde era morte, Ele chegou com vida. Onde era choro, Ele chegou colocando um riso e alegria, irmão. Porque Ele é assim. Onde a gente chora, mas não é para a vida toda. Sempre vai ter um basta, vai ter um momento que Deus vai dizer, foi até hoje. Na vida desta mulher foi o quê? Até hoje. Quando Ele disse, não chore, eu cheguei. Não chore, eu vou ressuscitar. Não chore porque eu cheguei com a solução. Então aquilo que está dando errado, que você pensa que está dando errado, mas Jesus está no controle, está dando tudo certo. Aleluia. Porque você sabe o Deus que você serve. E aqui nós vimos que quando Ele disse aqui, jovem, a ti te digo, levanta-te. Aleluia.
Que coisa tão linda, irmão, esse Deus. Eu me maravilho cada dia mais com esse Jesus, com as suas grandezas. E acredito e creio assim, que Ele deixou, a Bíblia foi escrita para que eu e você, nos dias de hoje, colocasse nossa fé em prática. Que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele ainda faz o extraordinário acontecer. Ele ainda ressuscita, Ele ainda cura enfermidade, Ele ainda abre porta de emprego, Ele ainda faz, aleluia, coisas que você nem imagina. Porque Ele faz além do que pedimos ou pensamos. E vai dizer aqui no 15 o que? E os que estiveram mortos, sentou-se. E aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. Aleluia. Quem não tinha fôlego de vida, aleluia, as esperanças tinham ido embora. Não é assim? Se a sua esperança nesta tarde, aleluia, está indo embora, aleluia, que ela venha ser restaurada e você venha depositar totalmente naquele que te chamou, naquele que te escolheu, no que chegou no velório da filha, do filho, da viúva de Naim, e mudou o quadro, e mudou a situação, daquele que disse para ela: não chore, e a multidão ficaram ali olhando para Jesus, e a multidão ficou ali olhando para Jesus. Eu creio assim, imaginando como é uma história dessa. Não sabe a dor desta mulher. Deus conhece as tuas fragilidades, Deus conhece a tua dor, Ele sabe o que você está sentindo, e sabe o que você estará a passar. Então, mas Ele chega para mudar a situação. Porque quando diz que vai passar, irmão, é porque não vai permanecer. Quando vai passar, é porque não vai permanecer no que está. Deus, Ele tem uma solução. Deus, Ele sempre vai ter uma resposta para todas aquelas suas indagações. Muitas vezes não vai ser da forma que você quer a resposta de Deus. Mas o que Ele falar para você, aceite. Aleluia. Porque é o melhor de Deus para a tua vida. Muitas vezes estamos esperando algo da parte de Deus. Veja bem. E Deus nos dá uma resposta que nós não queríamos receber. Deus. E a gente vai indagar. Mas é porque Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é melhor para nós. Não tem, às vezes a gente quer ir para um lugar, né? Assim, irmão, arruma tudo, né? Prepara tudo, eu vou. Você diz, eu vou. Deus está falando, irmão. Olha, tudo que sai aqui no altar, na direção da palavra, é Deus falando com alguém. Porque você não sabe a história de ninguém. Dos que estão aqui, dos que estão do outro lado. Mas quem conhece a história é Deus. A gente prepara tudo. A gente, viu? Deus não. Olha, Deus, vou preparar aqui, eu vou assim, vou fazer assim, eu vou para ali. Não é assim, Flávia? Aí Deus olhando e deixa você planejar, preparar. É seu os planos, é seu os projetos. E Deus olhando. Aí chega uma hora que Deus brada e diz: ei, é o seu pensamento, é os seus planos e é os seus projetos. Mas será que está condizindo com os meus? Aí quando Ele diz: pare, foi até aí, não vai mais adiante, não é para ir. E você vai se atrever a ir? Não pode. Tem que ouvir a voz do mestre, ouvir a voz dele e obedecer. E quando se ouve a voz dele e obedece, irmão, a gente não fica onde a gente quer, a gente fica onde ele quer. A gente fica onde Ele determina. Não é assim? Porque tem algo que a gente vai fazer que está dentro dos planos de Deus. Aí, tudo certo, mas tem um processo para chegar no propósito. Ainda que Ele esteja agindo, mas tem um processo para chegar no propósito que Ele quer. Mas quando a gente escolhe por os nossos próprios caminhos, eu vou por aqui, eu vou fazer assim. Aí Deus olha e lhe para. Porque Ele sabe que lá na frente não vai ser bom. Então o que Deus escolhe para mim e para você é o melhor. Aonde você está é onde Deus quer que você esteja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em tudo devemos pedir direção a Deus. O que fazer, que atitudes tomar. Porque quando a gente consulta Ele, chama Ele, tem um diálogo com Ele, pede a direção a Ele, não vai errar, não vai dar errado. E quando se escuta a voz dEle, quando Ele manda parar, parar. Quando Ele diz até aqui. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque eu e você somos propriedade de Deus. Não fazemos o que queremos, nem andamos como queremos. E aí? Mas tem pessoas que ainda já perdeu isso aí, irmão Val. Eu vou para onde eu quero e eu faço o que eu quero. E Deus deixa. Porque você tem livre-arbítrio para escolher
para onde você quer ir. Se Deus fala e você não dá ouvido, Ele deixa você ir. Ele deixa você fazer. Será que as suas escolhas estão condizendo com as escolhas de Deus? Será que onde você quer ir, Deus está dizendo vá? Vamos agora ver a memória de trabalho, emprego. Eu sei que Deus está falando, não sei para quê, mas Deus está. Deus não está falando para essas cadeiras. Ah, não. Está falando com pessoas que precisam de ouvir a voz dele. E está pedindo uma resposta. Tem porta de empregos que Deus abre. E você chorou. E ele abriu e deu. Mas quando você chega dentro dessa porta que Deus abriu e lhe deu, você se esquece de vir para a igreja. Se esquece de adorar o adorador. Se esquece de adorar quem te deu tudo. Aí Deus, com permissão dele, fecha. De agora é do meu jeito. Você vai me buscar, vai me adorar. Aí você começa a chorar de novo. Mas porque Deus não quer te perder. Ele tem o melhor. Aí diz que o trabalho está cansativo, não pode chegar. Mas você não pediu, você não precisou. Deus não sabe que tem que ter um emprego para se manter. Mas Ele também quer um esforço. Esforça-te e eu te ajudarei. Ele dá, mas Ele também quer esforço meu e seu para fazer a obra dele. Outros não, Ele deixa dependente, né? Prepara tudo e agora faça a obra. E outros não, tem que trabalhar material e buscar o espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Nunca se esquecer que quem abre a porta é Ele, quem coloca é Ele, quem dá o sustento é Ele, quem mantém é Ele. Mas também Ele pode fechar, porque você está priorizando a lei do Camandacaiacé. A porta. E não aquele que abriu a porta para que você tivesse o seu sustento. É forte, irmãos, mas é a realidade. Quantos entram pela porta que Deus abre e não volta mais para a casa do Senhor? E hoje está aí frio, e hoje está até afastado. Porque temos que estar na casa do Senhor, buscando a Ele, na beleza da sua santidade, adorando a Ele, não pelo que Ele faz, nem pelo que Ele tem, é pelo que Ele é. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele faz como quer. Aleluia. Ele é fiel, irmãos. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que quando, o que vai dizer, estiveram mortos, sentou-se e começou a conversar. Ele começou a falar. Quem não falava, quem estava morto, o coração não batia. É coisa linda, irmãos. Começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia. Quando ele disse não chore, é porque ele já tinha chegado com a solução, Flávia. Não tem momento que a gente está no desespero. Jesus, né? Aí Jesus se aquiete, se acalme. Eu tenho a solução. Não é assim? Eu tenho a solução. Aí Jesus vai lá e tem a solução. E Jesus chega e faz o milagre acontecer. Porque Ele é fiel. E aqui Ele vai nos dizer, quando Ele entregou para a sua mãe, que alegria, quem estava chorando passou a rir. Quem estava triste passou a ficar alegre, porque era seu único filho. Seu único bem que ela tinha ali era o seu filho. E ela ia enterrar. Mas Jesus chegou, mudou o quadro, mudou a situação, mudou a história, porque Ele sabe como vai mudar, Ele sabe como vai fazer. O agir é dele, o trabalho é dele. Aleluia. A solução vem dele, irmãos. Não vem de mim nem de você, não. Quem prepara tudo é Ele. E Ele vai dizer aqui o 16. E todos foram tomados de temor. Quem é que não teme diante de uma situação dessa? Em meio a um velório. E no enterrar. Um choro, um desespero. Quem é que não vai ficar assustado e vai ficar, que negócio é esse? Como é que pode, né? Assim? Mas Deus confunde. O que Ele faz é o sobrenatural. Natural é para mim e você, mas o sobrenatural é para Ele. Quem faz é Ele. Louvado, engrandecido. E foram tomados de um grande temor. Ficaram temendo e glorificando, aleluia, a Deus. E dizendo, um grande profeta se levantou-se entre nós. E Deus visitou o seu povo. A visitação de Deus é diferente da do homem. Quando Deus visita, irmão, é para colocar o que está fora do lugar no lugar.
Quando Deus visita, é para fazer milagre, é para fazer maravilha. A visitação de Deus é diferente. Alguém pode chegar na sua casa, pode lhe visitar, pode lhe dar um abraço, não é assim? Não chore, né? Esse problema, vamos orar, dá um apoio. Mas quando Jesus chega, como chegou aqui, ele mudou a situação. Quando ele chega é para mudar a história. Porque quando ele chegou, algo foi mudado. Quando a visita de Deus realmente chega na minha vida, na tua vida, na minha história, na tua história, é para algo melhor, é para algo sobrenatural acontecer. A visitação de Deus, quando ela chega, é para mudar o quadro e mudar a história. Jesus visitou, Deus visitou o seu povo. Ele chegou no meio da multidão, no meio do velório, deu vida àquele jovem. Aleluia, disse que a mãe dele não chorasse mais e deu alegria, e todos ali viram o que Deus chegou para mudar aquela história e mudar aquela situação. E a família dele correu, e a fama dele correu por toda parte, toda a Judéia e pela terra e circunvizinha. Como é que uma notícia dessa não ia se espalhar? Como era? Tinha que se espalhar. Aleluia, os milagres, Flávia, que Deus faz, tem que ser contado. Não pode ficar oculto. Porque quando você conta um milagre que aconteceu com você, alguém está passando ou vai passar, e ele vai olhar e vai dizer: aquela irmã passou e foi vencedora. E o Deus dela não é o meu? Eu vou vencer também. Então todo testemunho, todos os milagres que está escrito na Bíblia, é para que hoje eu e você creia, acredite que Ele ainda faz, que Ele é o mesmo. Porque quando Ele chegou ali, quando Deus visitou, quando a palavra de que Deus visitou o seu povo, foi uma visitação de milagre. E quando Ele visita tem milagre. Quando Ele visita muda a história. Quando Ele visita muda o quadro. A Flávia, aleluia, e as meninas vêm adorar o Senhor, amém? E vamos continuar, irmão, dando o melhor